this computer. Bom, beleza, galera. Bem-vindos todos. É um prazer enorme recebê-los aqui mais uma vez na live exclusivamente para empreendedores da Citaui. E agora, por se tratar de um tema que também envolve o ser humano e não só negócios, né, como um todo, a gente resolveu também convidar os colaboradores da Citaui. Então, deve ter um pessoal assim estreando, né? Que está vendo gente nova por aqui, que não estava nas outras lives. Então, eu explico que agora essa live aqui especificamente, ela está entre os colaboradores da Citaui e os empreendedores do portfólio Citaui, tá bom? Então, muito bem-vindos todos. A dinâmica vai ser mais ou menos o seguinte. A G vai começar a falar daqui a pouquinho, né? Ela vai se apresentar. E aí, acredito que ela vai falar mais ou menos por uma meia hora, 40 minutos, e depois a gente abre para algum tipo de dúvida. Caso vocês tenham dúvida ao longo do papo com a Jeane, pode ir mandando no chat, e aí, à medida que for fazendo sentido, ela já vai conseguindo responder ou não, e a gente vai indo nessa dinâmica. A ideia, talvez, é terminar até 7h30, mais ou menos, tá? Então, fiquem à vontade. É isso, Gê? Como que você está de horário aí? Como você programou? Eu acho sempre pouco tempo, né? Eu acho muito pouco tempo. Mas sim, a gente até 7h30 acho que dá para. Tá bom. Dá para Ótimo. ficar bastante. Então, Gê, queria agradecer você. Já te falei, você é uma inspiração. Adoro o seu trabalho. E aí era preciso continuar indicando o seu trabalho, as suas palavras, o que você faz para outras pessoas, né? Então, seja bem-vinda e sinta-se à vontade. Sinta-se em casa. Eu agradeço muito o convite e é uma delícia poder conversar com vocês assim sobre esse tema que eu tenho me dedicado bastante mesmo, né? Que é do equilíbrio emocional. Então, só rapidamente, assim, eu era executiva de multinacional farmacêutica, né? Aí, uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu resolvi abrir um espaço para outras coisas na minha vida. Não, sem nenhuma mágoa, assim, adorei toda a minha carreira, mas queria fazer outras coisas, né? E hoje eu tenho esse envolvimento com esse tema, com esse programa chamado Cultivating Emotional Balance. Ele acabou tomando a forma de uma pós-graduação de gestão emocional nas organizações. Então, é um programa do Einstein que a gente conseguiu colocar dentro do Instituto de Ensino e Pesquisa do Einstein. Então, eu tenho me dedicado bastante a isso, né? Então, assim, é um curso que demora um ano, assim, tem um ano de conteúdo, né, para se falar. Assim. Então, a gente vai falar em 40 minutos, mas tá bom, a gente vai fazer o que for possível, né? Mas eu não sei se vai dar, mas eu gostaria de fazer um check-in, assim, com vocês, tipo, se vocês puderem escrever no chat o que vocês acharam por que vocês estão aqui, basicamente, né? O que vocês viram de interessante no título, o que moveu vocês a se conectar nessa live hoje, entre tantas outras opções de lives, né? Que a gente está tendo uma chuva de lives. Mas se vocês puderem escrever aqui no chat para mim, o que foi que brilhou para vocês aí, para eu poder ir também me guiando um pouco, assim, né? No conteúdo, o que eu poderia ser mais útil para vocês nesse momento, na verdade, né? Então, se vocês puderem fazer isso, agradeço. Vocês estão me ouvindo? Momentos de refúgio, essa palavra é muito importante, né? Saúde mental em tempos de pandemia, questões emocionais de forma mais profunda. Ótimo. Então, eu vou começar. Equilíbrio emocional, a importância da gestão emocional tem ficado cada vez mais latente. Sempre foi, mas agora está reverberando mais, exatamente. Né? A pandemia está jogando as coisas na nossa cara, né? Tá cobrando todos os boletos de uma vez só, assim, né? Tudo que a gente deixou para fazer depois tá sendo cobrado agora, né? E com certeza o equilíbrio emocional é uma dessas coisas, assim, que podem ser muito úteis nesse momento, né? Então, bonitos e bonitas, eu adoraria ver as câmeras abertas, assim, se vocês puderem, né? Para ver o rosto de vocês um pouco, assim, se for possível. Se não der, não tem problema, eu entendo também. Mas, por favor, faz muita diferença ver rostos, assim. Vocês sabem que tem uma história agora da fadiga do Zoom, né? E uma das histórias da fadiga do Zoom é os elementos da comunicação que não estão presentes nessas interações, né?
Mas ver os rostos das pessoas já ajuda um pouco, né? Para quem está falando, para quem está ouvindo também, né? Muito, muito legal. Maravilhoso, tem gente de Marília, ver que tem gente do Nordeste. Muito obrigada por vocês terem me convidado e terem aparecido aqui, né? Então, eu vou começar a compartilhar a tela e eu escolhi mesmo por conta do título que a gente acabou dando, né? Eu escolhi começar pela questão emocional mesmo. Então, eu vou só explicar rapidamente para vocês de onde surgiu, como é que surgiu esse programa. E daí a gente vai começar pelo fim, que é o equilíbrio emocional, que é a cereja do bolo assim, do programa, mas a gente vai começar pelo fim, porque é útil também. Quem sabe eu não tenho tempo, de repente, pelo menos eu já falei para vocês a parte mais diferente, assim, vamos dizer, que a gente não encontra em qualquer lugar, né? Então, eu vou projetar nesse formato aqui para vocês. Eu vou mandar esse PowerPoint aqui para o Vinícius, porque eu estava falando para ele que tem vários links aqui com áudios de meditação para vocês, se vocês quiserem fazer, e vídeos sobre esses assuntos. Então, eu vou mandar tudo isso para o Vinícius. A gente não vai... Tem 58 slides, mas obviamente eu não vou conseguir falar os 58 slides, né? Eu vou passar um monte de coisa batida e vou mandar para vocês assistirem com tempo, em caso, se vocês tiverem interesse, né? Então, tudo que a gente vai conversar aqui faz parte desse programa chamado Cultivating Emotional Balance, né? Ele foi um programa criado, formatado, assim, vamos dizer assim, por essas duas pessoas mais importantes aqui, o Paul Ekman e o Alan Wallace. E a Ivy Ekman, que é a filha do Paul Ekman, foi mais responsável por dar sequência a ensinar o CB, né, em vários contextos. Mas o Paul Ekman e o Alan Wallace foram os responsáveis pela concepção do programa em si, né, do currículo do programa. Então, esse programa surgiu a partir de um encontro que o Dalai Lama sempre promove, assim, desde a década de 90, com cientistas. Então, são cientistas, neurocientistas, psicólogos, né? Então, cientistas do Ocidente e cientistas da própria mente, como a Lois gosta de dizer, que são os contemplativos, né? Então, não só da tradição budista, que tem uma grande experiência nas práticas de meditação, mas também de todas as tradições orientais, né? Mas cristãs também. Então, são tradições contemplativas e a tradição ocidental, mais especificamente a psicologia nesse caso aqui, né? Mas desses encontros participam neurocientistas, cientistas de todas as áreas, na verdade. Esse final de semana, eu vou também passar para o Vinícius isso, quem tiver muito interesse e for muito afim de estudar isso, esse final de semana teve um desses encontros, sem o Dalai Lama, infelizmente, né? Mas um desses encontros entre praticantes de meditação e cientistas, e foi muito interessante, assim. Eu traduzi o evento inteiro simultaneamente, então foi um negócio maluco para mim, assim. Mas foi incrível e está tudo disponível. Então eu posso passar os links da inscrição para vocês e daí vocês recebem todo acesso a todo o material se vocês quiserem, né? Mas o programa surgiu daí, então reunindo principalmente o trabalho do Paul Ekman com respeito às emoções e como as emoções se manifestam, se expressam, e o Alan Wallace com todo o background de meditação, né? O embasamento da meditação para o cultivo do equilíbrio emocional, né? Então, Paul Ekman tem uma história de vida muito, muito interessante. Assim, ele, quando era jovem, adolescente, assim, a mãe dele foi internada com uma depressão muito, muito profunda e acabou convencendo as pessoas de que ela estava bem, recebeu alta e se matou depois de uns dias, assim. E ninguém percebeu que ela não estava bem. Então, o Paul Ekman pegou essa história dele de vida e uma vida também emocionalmente super perturbada com o pai, na relação com o pai super tumultuada, e transformou isso na vida dele, né? Estudou o resto da vida dele, desde a adolescência até agora, 80 e poucos anos, né? Estudando a expressão das emoções. Então, eu vou começar apresentando para vocês a visão do Paul Ekman sobre as emoções, né? Então, só lembrando, alguém aqui no chat falou sobre como as lideranças podem lidar com o tema de saúde mental nas suas equipes, né? Então, justamente isso, mais recentemente, não sei o que é esse risco aqui, mas enfim, mais recentemente, essas chamadas soft skills, né, estão sendo mais valorizadas, assim, está sentindo falta dessas habilidades pessoais e interpessoais, né? Além das habilidades táticas e técnicas que sempre foram valorizadas, mas recentemente essas habilidades mais sutis, vamos dizer assim, mais
pessoais, interpessoais estão sendo muito valorizadas, porque é claro que está por baixo de todo o comportamento, de toda a motivação, de muitos fatores que importam, né? Na vida corporativa, assim. Então, a gente tem vários cientistas trabalhando isso. Então, entre essas soft skills, isso aqui é do meu... Que engraçado, é da minha tela, será esse risco? Estranho, né? Tá aparecendo em todos. É na sua tela, assim. Minha tela? Como É no assim? monitor, talvez. Não é no monitor. Que louco. Bom, então esqueçam um risco que eu vou esquecer também. Então são várias habilidades que têm a ver com essas habilidades mais interpessoais, com recursos mais internos, né? E que os líderes podem, sim, tanto desenvolver quanto ajudar as equipes a desenvolverem também, né? Então, a capacidade colaborativa, tem essa fala desse consultor da McKinsey que falou que nunca demitiu um engenheiro porque era um mau engenheiro, mas porque ele não sabia trabalhar em equipe, né? Capacidade de se adaptar, a capacidade de interagir com pessoas diferentes de si mesmo, capacidade de raciocinar sob pressão, a capacidade de se comunicar de uma forma lúcida e convincente. Então, essas são habilidades que podem ser desenvolvidas e precisam ser desenvolvidas, né? Cada vez mais. Os cientistas também estão nos dizendo que eles estão estudando como essas coisas podem ser desenvolvidas. Então, elas podem ser aprendidas e melhoradas, né? Então, há uns anos já tem esse conceito se estabelecendo cada vez mais de neuroplasticidade, né? De que existem correlatos cerebrais que conhecidamente estão relacionados a essas diversas habilidades interpessoais e pessoais, né? Que podem ser treinadas de uma forma consistente, que trazem benefícios consistentes ao longo do tempo, que se mantêm ao longo do tempo. Então, nesse encontro do final de semana, teve uma discussão muito interessante sobre a questão do foco, né? Da capacidade de concentração, de como isso pode ser treinado, todo o impacto que isso tem, tanto na vida emocional quanto na performance, né? Mas com bastante foco na vida emocional, na verdade. Então, esse vídeo aqui do Alan Wallace, que tem uns 30 e poucos minutos, faz parte desse material que eu vou enviar para vocês, ele explica a estrutura do programa, que a gente não vai ter o tempo de aprofundar em todo isso, né? Mas o Cultivating Emotional Balance, ele tem uma estrutura que a gente chama dos 4 equilíbrios. Então, a gente vai falar um pouco dos 4 equilíbrios e eu vou já pular para dentro do equilíbrio emocional, para a gente olhar. Seria como se fosse... O equilíbrio emocional é como se ele fosse o resultado, vamos dizer assim, desses 4 equilíbrios, né? Mas também tem o trabalho do Paul Ekman dentro dele. Então, ele é um resultado, mas ele também tem toda uma compreensão que vem do Paul Ekman, né? Mas esses 4 equilíbrios, eles poderiam ser traduzidos, mais ou menos, como essas 4 qualidades, assim, 4 áreas da nossa experiência, 4 dimensões da nossa experiência, que vão resultar num bem-estar cada vez mais profundo, cada vez mais independente ou menos suscetível às circunstâncias, vamos dizer assim. Então, o primeiro deles é o propósito, né? Então, nesse momento, por exemplo, nesse momento de pandemia, a gente pode olhar para essa situação como um grande problema, como uma coisa assim terrível, né? Ou como algo que tem uma situação que tem alguma coisa para nos ensinar sobre nós mesmos, oferecendo uma oportunidade de a gente cultivar compreensões ou qualidades que a gente nunca sentiu que era importante, né? A gente pode estabelecer esse propósito, assim, como é que eu posso olhar para essa situação de uma forma mais ampla, olhar de uma forma mais lúcida, como é que eu posso a gente pode reconhecer a importância de cultivar esse equilíbrio, esse refúgio, como o Vini tinha falado no começo lá no check-in, usar essa situação para cultivar mais essa sensação de refúgio, de poder ter um lugar interno onde você pode encontrar mais tranquilidade, equilíbrio, mais estabilidade, né? Então, isso é um propósito. A gente precisaria formular esse propósito claramente. É o primeiro ponto, né? Como é que eu quero enxergar a situação onde eu estou? Em vez de ser levado pelo que acontecer, pelo que gritar mais alto, né? Então, esse é o primeiro tema que a gente discute, assim, nos 4 equilíbrios, como parte dos 4 equilíbrios, né?
O segundo ponto muito importante aqui é a presença. É como que a gente pode cultivar essa estabilidade, né? Como é que eu posso me manter aterrada e presente frente a toda essa confusão, sem eu me perder nesse meio, né? Como é que eu posso cultivar essa capacidade de estar em contato com o sofrimento das pessoas? Vocês devem estar enfrentando isso muito de perto, assim, com as pessoas, com as equipes que vocês lideram, né? E nas famílias, né? Nos amigos, assim, como é que a gente pode ter um mínimo de estabilidade para ajudar as pessoas na medida que for possível para nós, sem que a gente se perca, seja completamente arrastado pela confusão, pela dor do outro. Como é que a gente faz para não ser arrastado e não se sentir completamente impotente, né? Frente a tudo que está acontecendo? Então, aqui dentro estão as práticas contemplativas mais especificamente, assim. Como é que eu posso fazer mais contato com o meu corpo, com a respiração? Como é que eu posso estar mais aterrada para poder, por fim, me abrir para fazer contato com os outros, para me conectar com os outros, com o sofrimento do outro, sem eu me perder nele, né? Aqui estão as práticas de meditação propriamente. Um outro equilíbrio importante aqui, que está aqui traduzido como lucidez, é como é que a gente pode ter mais clareza do que está de fato acontecendo, né? Não o que a gente imagina que está acontecendo ou os milhares de cenários que a gente constrói na nossa mente, mas e acaba se perdendo dentro deles, né? Mas a gente pode enxergar com mais clareza o que está acontecendo na dimensão mais profunda possível. Então, por exemplo, agora a gente está tendo uma oportunidade sem precedentes, assim, de entender o que quer dizer um tema que o Dalai Lama sempre fala bastante sobre, né? Que é a interdependência, assim, o quanto que a nossa experiência de vida é completamente entrelaçada com as outras pessoas, né? Então não tem nada que a gente possa fazer nesse momento sozinhos, em todos os níveis. A gente não consegue se proteger sozinho, a gente não consegue criar um medicamento sozinho nesse momento, uma vacina sozinho. O mundo todo está colaborando, vai ter que colaborar para tudo, né? Então, assim, essa pandemia está mostrando claramente a natureza interdependente da nossa existência, né? Então, a gente pode querer muito se isolar e fazer as coisas do nosso jeito e, né, de uma forma isolada, independente, mas isso não é possível. Não faz parte da natureza da nossa existência, né? Essa independência. Então, a lucidez envolve esse tipo de reflexão, né? Dentro desse equilíbrio tem esse tipo de reflexão. Tem também um tipo de reflexão assim, até em que medida que eu posso ter controle sobre as situações, em que medida não, né? Ao mesmo tempo, assim, ao mesmo tempo que eu reconheço que muitas situações não estão sob meu controle, ainda assim eu posso contribuir, né? Eu posso oferecer o que eu tenho, as qualidades que eu tenho, a clareza que eu tenho, as capacidades que eu tenho, sabendo que o resultado pode não ser exatamente o que eu espero que seja, né? Então, tudo isso faz parte desse outro tipo de equilíbrio que é muito importante para o nosso equilíbrio emocional, inclusive, né? E, por fim, a última área, que é de conexão, assim, seria o equilíbrio emocional ou afetivo também, né? Como é que a gente pode criar conexões interpessoais mais verdadeiras, mais ricas, mais profundas. E eu vou mandar um vídeo para vocês muito lindo de um estudo, acho que do maior estudo, do estudo mais longo, né? Longitudinal, assim, que tem mais de 80 anos, assim, é um estudo que está sendo feito com pessoas com dois grupos de pessoas muito diferentes, de pessoas estudantes de Harvard e moradores da região da periferia de Boston, né? Então, pessoas em condições socioeconômicas muito favoráveis e pessoas em condições muito desfavoráveis. E o que aconteceu ao longo da vida dessas pessoas? Durante 80 anos eles têm acompanhado essas pessoas. Não só com entrevistas, mas com exames médicos, já estão na segunda, terceira geração. Eu acho que o apresentador é o quarto diretor do programa, porque 3 já morreram, né? Então, está no quarto diretor da pesquisa, assim, é muito interessante, né? E aí eles vão mostrar o que vale na vida, né? Do que é feita uma boa vida.
E o resultado, eu vou dar um spoiler para vocês, mas vocês vão ver o vídeo, é muito interessante. O resultado é que o que realmente fez diferença na vida desses dois grupos não foi a condição socioeconômica inicial, nem o que eles conseguiram de atingir objetivos na vida, mas foi a qualidade das relações que eles foram capazes de construir, né? Então, com certeza, é uma área extremamente importante para o nosso bem-estar, né? Por enquanto tudo bem? Eu só queria dar um panorama assim, inicial das áreas que a gente precisa tocar, né? Que são importantes para a gente cultivar o equilíbrio emocional. Na verdade, um pouco mais profundo do que equilíbrio emocional seria esse bem-estar mesmo, que não é uma euforia, não é uma alegria com o que quer que aconteça, não é isso, mas é um bem-estar subjacente às nossas experiências, quaisquer que sejam, né? Até de tristeza, né? Mas como se fosse uma base de mais lucidez, mais tranquilidade, mais equilíbrio mesmo. Está por baixo de qualquer circunstância mais transitória, né, na nossa vida. Tudo bem? Então, vou seguir um pouquinho mais aqui. Agora, eu queria apresentar para vocês um pouco mais no detalhe a questão das emoções, propriamente, né? Então, Gê, rapidinho. Como você quer seguir com as dúvidas? A gente pode ir tratando a hora que surgir, assim. Tá. Vocês querem ter alguma coisa que já surgiu aí? Surgiu no chat aqui, a da Letícia, né? Você comentou como as lideranças podem lidar com o tema saúde mental nas suas equipes. Você comentou a respeito, né? Uhum. E aí, a Cital e Finanças do Bem, aí ela mandou lá em cima, né? Como tirar o tabu do tema saúde mental. Acho que você vai responder ao longo desse papo como um todo, né? E o que acontece... E o que acontece quando você tem 3 dos 4 equilíbrios bem resolvidos e o quarto nem tanto? Acho que está se referindo a isso que você falou no momento agora. Não sei se... Quarto nem tanto seria, dependendo de qual for o quarto. Mas, assim, de qualquer forma, os 4 equilíbrios eles compõem uma mesma coisa. Assim, eles não se sustentam sozinhos, sabe? Um apoia o outro, não são separados exatamente. É como se a gente estivesse olhando várias facetas de um diamante, né, por exemplo. Eles não são separados exatamente. Então, por exemplo, se a gente tem uma capacidade, se a gente tem um propósito muito claro, ele vai apoiar a nossa prática de meditação, se a gente quiser implementar, porque a gente vai reconhecer a importância dela na nossa vida. O propósito vai apoiar a nossa intenção de enxergar as coisas com mais profundidade, mais clareza, além da primeira impressão, tudo, né? No que está acontecendo agora no mundo, no que está acontecendo, no que acontece com as pessoas, no que acontece nas relações, né? Enfim, cada um equilíbrio vai apoiar o outro, né? A gente precisaria se aprofundar mesmo em cada um deles para poder enxergar isso melhor. Mas a gente vai precisar dos 4, em resumo, né? A gente vai precisar dos 4. Talvez um seja mais fácil que o outro inicialmente, mas a gente vai precisar dos 4 para poder ter o resultado mais completo, né? Mais profundo desse trabalho, né? Então, com relação assim, como que a gente pode ajudar as pessoas os líderes, né, podem ajudar as equipes, eu acho que é um trabalho que tem que passar por dentro da gente, sabe? Não faz sentido a gente querer liderar uma equipe sem fazer esse trabalho internamente também. Não é o tipo de coisa não é o tipo de conhecimento que é conceitual, né, intelectual, que a gente é capaz de transmitir. É um tipo de conhecimento que precisa ser incorporado. A gente precisaria corporificar isso para poder ajudar as nossas equipes, né? E é claro que é um processo. Ninguém nunca vai estar pronto. Mas os líderes precisariam estar um passo à frente na corporificação dessas coisas, né? Senão não funciona. Senão, assim, não tem efeito, né? A gente precisa criar um ambiente de confiança, né? E precisa ter esse propósito também, sabe? A gente pode dizer o seguinte, assim, a gente tem as questões propriamente de saúde mental, né? A gente está vendo e isso não vai melhorar. Então, a gente pode se preparar porque isso vai piorar muito antes de melhorar. Então, a gente vai ter muitas situações de
de depressão e de ansiedade, assim, a gente já era meio que campeão mundial dessas duas coisas, assim, né? A gente vai piorar bastante. Já piorou com certeza, né? Então a gente precisa se preparar para isso, né? Para essas questões de verdadeiramente de saúde mental, vai precisar de ajuda profissional para isso. Mas a gente também pode entender que o bem-estar, ele pode ser, que essa proposta aqui de bem-estar, ele é plástico e ele não tem limite. Então a gente pode pensar na possibilidade de aprofundar e ampliar cada vez mais um bem-estar mental, né? Então se trata só de resolver as doenças mentais, mas existe sempre a possibilidade de a gente intensificar cada vez mais e aprofundar cada vez mais essa visão do que é bem-estar, né? E a gente precisa criar organizações que apoiem isso. A gente não deve terceirizar, tem um cuidado muito grande. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho a câmera, porque me dá um nervoso ficar olhando só um pouquinho de vocês assim, e a tela, né? Tem uma coisa muito importante quando a gente fala de equilíbrio emocional das empresas e das lideranças também, que assim, a gente não pode privatizar esse problema, sabe? A gente não quer, quando a gente fala de equilíbrio emocional nas organizações, a gente não quer passar a mensagem de que a gente quer criar pessoas resilientes para elas darem conta da loucura que a organização vai continuar tendo, sabe? A gente precisa criar organizações equilibradas. A gente não pode privatizar esse problema, sabe? Falar, olha, pessoas, vocês se virem aí, vocês vão fazer terapia, vocês vão fazer curso de equilíbrio emocional, vocês se virem para dar conta da loucura que essa empresa é, né? A gente não quer passar essa mensagem. Eu como professora de professores, né, eu chamo eles para essa responsabilidade, sabe? Olha, não é esse serviço que nós vamos prestar, né? A gente, claro que tem um trabalho interno que todo mundo pode fazer, mas as lideranças especialmente precisam fazer esse trabalho. Porque elas têm essa possibilidade de criar uma organização mais saudável do ponto de vista emocional, né? A gente não pode ter organizações que enlouquecem as pessoas, né? Então, assim, é um trabalho que tem que passar por dentro de todo mundo na organização, né? É a minha visão, é a experiência que eu tive quando eu era, né, executiva e que eu tenho agora com esses meus alunos que são maravilhosos, são pessoas que estão em várias posições interessantes. A gente tem alunos que trabalham no LinkedIn, tem aluno que trabalha em banco, tem aluno que trabalha em hospital, e eles estão mandando ver esses conteúdos dentro das organizações onde eles estão, né? Com essa visão bem clara, assim, de que a gente precisa cuidar, né? De criar uma organização que favoreça a saúde emocional e não atrapalhe, né? O que vocês acham disso? Aqui é Leonardo, eu tô Oi, ainda Leonardo. com o moniker de Estado Finanças do Bem. Acho que faz todo sentido a questão de não privatizar, né? As organizações são feitas de pessoas, então a organização tem um papel nisso também. Tem dois desafios. Um que é um tabu, né? Esse tema, fui eu mesmo que coloquei essa pergunta, então ninguém quer falar sobre isso, ninguém admite, saúde mental é fraqueza, então muito, muito difícil você entrar nesse tema. E o outro é como fazer esse equilíbrio entre a empresa ou a organização querer apoiar sem se responsabilizar, ou querer ajudar sem passando por cima de, sei lá, tem questões individuais também, né? Então, fulano está com depressão, e aí, o que você faz? É você que tem que fazer? Como é que você ajuda quem não quer ser ajudado? Esse problema a gente tem nas famílias todas, né? Não é só nas empresas. Então, tem o cunhado, sempre o cunhado é um problema, né? Tem o cunhado mala e que, sei lá, bebe muito, mas acha que não tem um problema com álcool. Como é que você faz isso? Se ele não percebe, como é que você ajuda? E se você tem uma relação hierárquica ou trabalhista, contratual, né? Não sei se é pior ainda, mas pelo menos tem outros níveis de complexidade. Com certeza, com certeza. Eu acho que tem justamente as duas pontas, né, Leonardo? Aqui
a gente tem visto, assim, antes da Covid, na verdade, porque eu acho que muitas coisas vão piorar tanto que isso vai acabar tendo que mudar, mas a gente via, assim, sabe, um pseudo esforço, assim, de algumas empresas em cuidar do bem-estar dos funcionários, mas sem querer mudar muita coisa em termos de processos e de organizacionais, né? É como se realmente a responsabilidade passasse a ser dos funcionários, né? Agora, com certeza, a pessoa ela vai precisar dar o passo dela, né? E se quiser também. Então, com certeza, são temas super complexos, né? Mas eu acho que uma forma de abordar e que é fácil de começar em qualquer lugar é a questão do estresse, sabe? Porque o estresse, ele é uma manifestação mais externa, assim, mais fácil de abordar do que a depressão, a ansiedade ou, sei lá, doenças mentais propriamente, né? Então, é uma forma de começar a tratar do assunto e, aos poucos, ir trazendo o tema mais para a superfície, assim, né? E, então, o estresse está completamente relacionado à capacidade de lidar com as emoções. E no limite, os desequilíbrios emocionais eles se manifestam como doenças. Mas a depressão ela é clinicamente uma manifestação de episódios muito difíceis de lidar com tristeza, né? Então, é o extremo do desequilíbrio relacionado à emoção da tristeza, né? O pânico é o extremo do desequilíbrio do medo. Então, assim, a gente pode ir lidando partindo de fora mais para dentro, né? Do mais externo para o mais complexo, né? Fala, Marília. Não, que eu ia comentar que lá na Status a gente chegou a ter no finalzinho do ano passado um caso de uma pessoa que estava com uma depressão muito forte, né? E eu costumo dizer, a minha mãe tem depressão, ela tá medicada já, tem 20 anos que ela faz tratamento, então tá equilibrada. Se tiver muito barulho, vocês me avisem, que eu tenho 2 pequenos, então por isso que fica a gente passando aqui, assim, meio doido, tá? Deixa à vontade. Mas, e aí, assim, e uma das coisas até que eu queria ouvir um pouco a sua opinião, porque o que a gente se deparou? Era um caso importante de depressão mesmo, assim, da pessoa ela começou a beber, começou a aparecer embriagada para trabalhar, a gente percebeu que ela tinha alguns machucados no braço, então, assim, era um quadro grave, não era, assim, uma depressão que numa conversa com o gestor e tal. E no fim ela acabou saindo da Status porque não conseguia se adaptar e tal. E eu lembro que assim, eu e o Antônio, que é o meu sócio, a gente ficou muito angustiado, porque era o que você estava falando, assim, até que ponto a gente, como dono da empresa e chefe da pessoa, qual que é o ponto em que a gente está sendo invasivo, qual que é o ponto que a gente está sendo apoiador. E tem outra coisa, né? A empresa é uma empresa muito pequena ainda. Então, também a gente não tem, por exemplo, eu conversei com uma amiga minha que era foi RH da Natura, da Avon e tal, dessas empresas gigantes, né? E ela falava, não, às vezes a gente já tem caminha para um médico. Eu falo, cara, o máximo que eu posso dizer é assim, olha, tem esses médicos aí, vai lá e contrata o cara, mas eu não posso trazer alguém, fazer um coaching, foi muito... E a gente também não tinha tanta relação com a pessoa, porque também se fosse uma pessoa que tinha muito tempo da Status, o relacionamento é um pouco diferente do que alguém, ela tinha, sei lá, ela entrou já com um problema e a gente descobriu depois, assim, que a pessoa tinha esse problemão, assim. Então, para mim foi muito angustiante, porque a gente tenta criar um ambiente de acolhimento dentro da empresa para as pessoas. A gente sabe que tem bastante estresse, mas eu sempre converso com a galera e a gente tenta ajudar no que é possível. Mas quando você se depara nesses casos assim graves, é muito desafiador. Não é trabalho só, não é. A empresa pode ter um papel muito importante, né, de participação dessa rede de acolhimento dessa pessoa, mas não dá para a empresa assumir todo o cuidado com essa pessoa, né? E a grande questão que a gente falava a pessoa não entrega porque ela tá com um problema importante, a gente não tem condição de pagar o salário dessa pessoa até que ela consiga resolver. Assim, olha, acho que das relações trabalhistas que eu já passei, porque eu sou de família de empresários, então já passei por já vi muitas situações, acho que foi uma das mais desafiadoras, até assim, foi bom porque
acabou pedindo para sair e foi um alívio, porque a gente tinha até medo de demitir a pessoa e piorar o quadro dela, mas assim, a gente não sabia o que fazer, parecia duas baratas tontas, eu e o Antônio falando Mas dele. assim, a gente pode também ter uma noção de que demitir, né, é sempre uma atitude que não é muito compassiva, vamos dizer assim. Mas dependendo da situação, é uma chance que a pessoa tem de se movimentar mesmo, né? De ter que buscar recursos de outro jeito. Então, não é muito... É que cada caso tem que ser um caso, não dá pra gente prescrever nada, assim, né? Muito geral, assim. Mas nem sempre continuar acolhendo, continuar mantendo a pessoa naquela situação é verdadeiramente compassível. É uma forma de você sustentar uma coisa que não está funcionando, né? E às Eu vezes acho que é o que eu vi com a minha mãe, assim, no fim, para ela, o que fez diferença foi uma hora meu pai pegou ela na mão e levou no médico, porque ela não tinha, ela não conseguia tomar essa atitude. Mas eu, como chefe, não posso pegar na mão e levar o cara no médico, né? Então é uma situação bastante delicada. Apesar de você ter vontade de fazer isso, o que a gente fazia olha, e ele ainda era sozinho aqui em Sorocaba, né? Então a gente passou uma lista de 3, 4 médicos de pessoas de confiança nossa que tinham indicado. Vamos, olha, a gente sabe que esses profissionais aqui em Sorocaba são profissionais interessantes, bacanas e tal, e de repente pode ser interessante você procurá-los. Mas às vezes você precisa de uma intervenção familiar, né? Com certeza, com certeza. É sempre importante a gente tentar acionar uma rede, sabe, de apoio a essas pessoas, né? Porque não dá, a pessoa sozinha não consegue, a empresa sozinha também não consegue, precisa acionar uma rede. É sempre assim, né? É sempre, a gente precisa sempre pensar nisso, assim, né? Como que a gente pode acionar uma rede. Agora, eu queria trazer a nossa conversa. Eu sei que essas questões de saúde mental são super desafiadoras, importantes, mas eu queria trazer a nossa conversa para essa possibilidade de a gente, além de tratar desses casos que já saem do controle, né, de como que a gente pode cultivar organizações cada vez mais saudáveis, né? De qualquer maneira vai beneficiar todo mundo, assim, né? Mesmo as pessoas que estão já numa situação muito difícil emocionalmente, né, muito desequilibradas. Mas como é que a gente pode cultivar nós como pessoas e transbordando, né, para as organizações? Como é que a gente pode cultivar o equilíbrio, né? Como uma base, assim, sabe? Na verdade, eu preciso dizer para vocês que o programa, o Cultivar Emotional Balance, ele não é um programa terapêutico. Ele é um programa educacional, na verdade. Então, o que o programa se propõe a ensinar é como que você pode aprender, né, a cultivar essas áreas da nossa experiência que são importantes, que vão resultar no equilíbrio emocional, né? Mas é um programa educacional. Então, por exemplo, nos próprios cursos de formação, a gente não recomenda que uma pessoa que esteja numa situação muito complicada da vida, muito desequilibrada, faça o curso. Porque a gente vai fazer práticas e reflexões que podem até aprofundar a crise que a pessoa está, né? Então, a gente precisaria de uma certa estabilidade existencial, assim, para poder avançar um pouco nessas reflexões, nessas práticas, né? É um programa para avançar o bem-estar. Não é um programa terapêutico. Então, são duas coisas diferentes, mas as duas coisas são muito importantes, né? Como é que a gente lida com os casos que já saíram do controle, mas como é que a gente faz também para não deixar que isso aconteça, né? Para criar uma condição mais favorável para as pessoas não chegarem a esse ponto. Como é que as organizações podem fazer isso? Como é que as lideranças podem fazer isso? Né? Então, um pouco era essa proposta nossa aqui dessa conversa, né? Mas que eu entendo que a necessidade de lidar com esses casos mais complicados está sendo mais difícil, né, de lidar mesmo, mais desafiadoras, né? Mas, de qualquer maneira, acho que compreender como é que o estresse está relacionado a essa intensidade de episódios de emoções e como que a gente pode também olhar para o estresse de uma forma diferente, né? Então, eu queria só avançar um pouquinho, só mais um pouco, assim,
realmente eu não vou conseguir nem de perto explorar tudo que eu estava pretendendo explorar com vocês, mas de qualquer maneira eu vou enviar o material e a gente pode, sei lá, de repente marcar um outro encontro para a gente aprofundar algum dos temas, né? Mas eu queria fazer esse link, assim, eu queria apresentar para vocês a visão do Paul Ekman sobre as emoções e fazer já mostrar para vocês que as emoções, elas não são só elas não são, elas compõem o que a gente chama de estresse também, sabe? E aprender a lidar com elas e ter uma base melhor para lidar com as emoções pode nos ajudar muito a lidar com o estresse propriamente, né? Então, o que o Paul Ekman chamava de emoção? Como é que ele definia emoção, né? Como é que ele define emoção? Ele diz, então, que a emoção é um processo que ocorre quando nós sentimos que algo importante para o nosso bem-estar está acontecendo. Então, é um processo que é influenciado pela forma como a gente vê o mundo, né? Pelas nossas avaliações e impacta o corpo e a mente. Então, tem sempre esse... É como se a gente o tempo todo estivesse com uma espécie de radar ligado, né? O que pode nos afetar? E sempre que a gente detecta algo que pode nos afetar negativamente, como o caso das emoções que a gente costuma chamar de negativas, ou positivamente, como o caso da alegria, então a emoção se manifesta, né? Mas elas são baseadas nesse sistema de monitoramento constante assim, da nossa vida, né? Então, o Paul Ekman, ele foi responsável por desenvolver ele foi consultor desse desenho animado, que se vocês não assistiram, é lição de casa, Divertidamente, né? Ele foi consultor desse desenho animado, então é um desenho animado muito bem informado, assim, vamos dizer assim, né? Cientificamente muito bem informado. E o Paul Ekman identificou essas emoções universais que ele acabou estudando mais profundamente, que são os personagens do desenho, né? E também estão nesse Atlas das Emoções aqui, que eu estou compartilhando o link aqui com vocês. Então, ele estudou mais profundamente essas emoções, porque ele, durante a vida dele toda de trabalho, ele entendeu que essas emoções, elas têm gatilhos muito parecidos, manifestações muito parecidas, independentemente da cultura. Então, ele estudou uma tribo na Nova Guiné, que nunca tinha tido contato com o Ocidente, uma tribo virgem, assim, que tinha os mesmos gatilhos, as mesmas expressões dessas emoções. Então, na visão dele, essas emoções elas devem ser importantes do ponto de vista evolutivo da nossa espécie humana, né? Então, elas foram estudadas mais detalhadamente. Se vocês entrarem no Atlas das Emoções aqui, vocês vão ver muitas informações sobre elas, né? Quem é o verdinho mesmo? Oi? Qual é o verdinho? O verdinho é a nojinho. É o nojinho. Ela, na verdade, ela mistura duas das emoções universais, que é o nojo, a aversão e o desprezo. São duas emoções diferentes, né? O desprezo tem sempre uma questão de superioridade, assim, né? Envolve uma sensação de superioridade. E a aversão é simplesmente querer se afastar de alguma coisa, né? Mas essa personagem, ela representa as duas coisas. E faltou aqui, na verdade, o Paul Ekman definiu 7 emoções universais. Então, 5 delas estão representadas, sendo que a nojinho, né, representa duas emoções, que é a aversão e o medo. Desculpa, a aversão e o desprezo. E tinha a surpresa também, que é uma emoção muito curtinha, né? A surpresa, normalmente, ela nos prepara para uma outra emoção surgir. Então, a gente se surpreende com alguma coisa inesperada e, na sequência, vem alegria, ou vem medo, ou vem raiva, né? Ela prepara, geralmente, o caminho para outra emoção surgir. Mas ela não... Nem sei como é que seria representar a surpresa, né? Uma emoção que representasse a surpresa. A alegria que tem um pouquinho da surpresa. Ela tem esse tom de... Né, tá ligada nas coisas, assim, até irritante, assim, um pouquinho essa alegria. Mas e ela não é a estrela do filme, né? A estrela do filme é a tristeza, na verdade. Nem sei porque que chama Divertidamente o filme, em português, né? Em inglês é Inside Out, quer dizer, dentro para fora. Devia ser uma coisa mais ou menos assim, mas... Porque a estrela mesmo é a tristeza. Quem salva a personagem no fim é a tristeza, já dando um spoiler para quem não assistiu. Mas essas emoções, segundo o Paul Ekman, elas têm papéis importantes para nossa saúde mental, né? Falando nisso. Então, elas têm papéis importantes. Elas não são obstáculos. Elas são, na verdade, como se elas dessem um mapa do nosso mundo interno. Assim. Elas podem ser muito bem aproveitadas se elas forem compreendidas. Então, a raiva, por exemplo, ela tem essa mensagem, assim, né? De, tipo, sai da minha frente. Ela está querendo remover obstáculos, né?
O medo, obviamente, quer escapar de ameaça. A tristeza, que é a base da depressão, né? A emoção básica da depressão, vamos dizer assim, não é a base, mas é a emoção básica da depressão, ela tem esse papel de facilitar a conexão em caso de perda ou de dor. Então, ela é a estrela do desenho animado lá, né? Ela que ajuda a conexão a acontecer. Então, ela tem um papel super importante. E a gente trabalha muito mal a tristeza, né? As redes sociais atrapalham, quer dizer, a tristeza é muito mal trabalhada, na verdade, para nós, né? A aversão tem esse papel de se livrar de alguma coisa prejudicial, então é a aversão não só física, mas social também. Então, a aversão a ideias que não são iguais às nossas, né? Tem uma manifestação, ultimamente, assim, especialmente nessa coisa polarizada, né? Ela tem se manifestado muito mais socialmente, assim, tem uma importância muito mais, uma importância muito maior na questão da aversão social do que na questão da aversão física propriamente, né? A alegria, ela tem esse papel de aprofundar a conexão e a cooperação entre as pessoas. Então, as lideranças possivelmente já sentiram isso, que é muito mais fácil você criar incentivar a cooperação se o ambiente é um ambiente alegre, né? Não é um ambiente raivoso, tenso, né? Então, a alegria é uma emoção a ser cultivada nos ambientes, nos grupos, né? Ela aprofunda a conexão e aprofunda a cooperação. O desprezo tem essa a superioridade, né? E é uma emoção difícil de defender, assim. Tem um estudo que depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar de um pesquisador que estudou o efeito do desprezo nos relacionamentos de casamento, né? Então, as pessoas que são alvo de desprezo, elas adoecem mais do que as pessoas que desprezam. Elas têm mais problemas de infecções, assim, problemas de baixa imunidade, quando elas são alvo de desprezo. É um sentimento muito um sentimento muito corrosivo nos relacionamentos, né? Então, tem que ser evitado de tudo que é jeito, né? O desprezo. E a surpresa, então, é isso que a gente já falou. Né? Tem a facilidade de focar a atenção. E aí, é interessante também a gente entender que as emoções elas correspondem a uma família de emoções. Então, isso aqui é um chart que está no Atlas das Emoções. Então, esses estados emocionais associados à raiva, os estados mais sutis, eles são às vezes mais prejudiciais do que os intensos, assim, que qualquer um vê, que rapidamente você tem que lidar com aquilo, porque todo mundo viu que você teve um ataque de fúria, né? Mas o incômodo, sabe? Isso que fica minando o nosso bem-estar, o nosso conforto, sabe? Isso é mais prejudicial, às vezes, do que uma manifestação mais intensa, né? Igual para o medo, né? A apreensão, que agora a gente está sofrendo muito isso, né? Essa apreensão com o que vai acontecer, como se a qualquer momento, e é verdade também, a qualquer momento alguma coisa muito grave pudesse acontecer com a gente, ou com alguém próximo de nós. Então, essa apreensão sutil, que é mais difícil de perceber, ela pode ter um efeito muito, muito deletério assim, sobre o nosso bem-estar, né? A tristeza também, o desapontamento, a frustração, né? E a alegria tem uma série de expressões aqui que a gente deveria aproveitar todas elas, né? E vocês podem olhar mais para isso no Atlas das Emoções. Agora, eu preciso falar disso aqui rapidamente com vocês para explicar um pouco mais detalhadamente como é que é a compreensão de um processo emocional, né? De um episódio emocional. E aí eu acho que nós vamos ter que encerrar, porque já é 7h25, né? Mas eu quero tocar nesse chart aqui com vocês, né? Isso aqui é uma explicação do Paul Ekman de como a emoção se processa no tempo, né? Então, a emoção está acontecendo aqui, ó, onde está o meu cursor, né? Então, o gatilho da emoção, ele não é só o evento, aquilo que a gente normalmente fala, culpa, né? Fala assim, eu fiquei com raiva por causa de tal coisa, ou tal pessoa, ou tal não sei o que lá. Esse evento, ele precisa se acoplar com algo que é nosso, né? Uma visão de mundo, uma experiência, uma crença, né? Que está na nossa base de dados de percepção, que o Paul Ekman chamou. Então, o evento, mais a base de dados, mais a situação que a gente estava antes, né?
vão compor o gatilho. Então, por exemplo, se antes desse evento aparecer, assim, cruzar o meu caminho, eu estava tranquila, bem, né? Tava tudo certo comigo, bem alimentada, bem cuidada, dormi bem, tarará. O resultado desse encontro aqui com esse evento vai ser Se eu já estava com fome, não tinha me alimentado bem, não tinha dormido bem, acabei de sair de uma discussão e nem me dei conta que eu estou irritada ainda com a discussão que eu tive, e esse evento cruza o meu caminho, o resultado dessa emoção vai ser completamente outro. Né? Então, aqui essa é uma forma mais ampla de enxergar como que a emoção acontece, né? E onde que a gente pode cuidar. Então, a gente pode cuidar o tempo inteiro dessa condição anterior, por exemplo. A gente nunca sabe quando que um evento vai surgir na nossa frente, né? As emoções, elas normalmente não marcam hora com a gente, elas aparecem simplesmente, né? Então, a gente pode se cuidar melhor, né? Soltar esses estados emocionais que estão mais sutis, mas que estão minando o nosso bem-estar, para se preparar melhor para qualquer circunstância que aconteça, né? Daí, depois que essa emoção ela é disparada, a gente entra num período que o Paul Ekman chamou de período refratário, né? Um período que a gente não vai escutar nem enxergar nada que não corrobore o que a gente está sentindo, né? Que não valide a nossa experiência. Então, é como se a gente estivesse mais ou menos bêbada, né? A gente está bêbada com a emoção. Então, não adianta, tem que esperar isso aqui passar para a gente poder recuperar as nossas faculdades mentais de novo, né? Para poder olhar para a situação com mais clareza. Então, seria bom a gente não fazer nada nessa fase aqui. Possivelmente a gente vai se arrepender, porque a gente não está enxergando claramente coisa nenhuma nessa fase, né? Isso não quer dizer que a gente nunca vai tomar uma atitude com relação ao que aconteceu aqui, né? Mas seria melhor que a gente pensasse depois que saísse dessa fase de embriaguez aqui, né? Emocional. Então, aí esse mesmo evento aqui vai me tocar alguma coisa que é minha e vai produzir um efeito para mim, que talvez não produzisse para o Vinícius, talvez não produzisse para a Marília, né? Tem coisas que são nossas aqui que vão determinar como que a gente vai enxergar esse evento e que tipo de script emocional a gente vai seguir. O Ekman diz que tem um script, né? É como se quando alguma coisa acontece que a gente detecta que vai nos afetar, é como se instantaneamente, automaticamente, a gente buscasse na nossa base de dados um script para responder aquele evento. Muito automaticamente, né? Então, nosso trabalho para lidar com as emoções, como pessoas, como líderes, né? É entender cada vez melhor esta base de dados aqui. O que está aqui que serve e o que está aqui que não serve mais, né? Que tipo de crença eu tenho aqui guardada que não me ajuda, né? Que só dá resultado destrutivo aqui, né? Então, esse é um outro ponto importante com relação às emoções, essa visão do Paul Ekman. As emoções, elas não são negativas ou positivas em si. O que a gente vai olhar para o episódio emocional e vai dizer, esse episódio foi construtivo ou esse episódio foi destrutivo, dependendo do desfecho que ele teve, né? Mas uma raiva, por exemplo, ela pode dar origem a ações construtivas. Então, a gente não vai discriminar nenhuma emoção antes dela se processar, né? E o nosso trabalho é tentar ter cada vez mais desfechos construtivos. E desfecho construtivo é o seguinte, então, é por definição, não causar nenhum dano, né, ao outro, a nós mesmos, que seria uma coisa destrutiva, obviamente, mas ação construtiva, que seria promover a cooperação ou promover a compreensão. Então, às vezes, um episódio de raiva, se ele não for completamente descontrolado, né, e não sai ninguém morto nem ferido da coisa, né, ele pode levar a uma compreensão. Então, às vezes, uma pessoa pode entender que ela não deve agir daquele jeito, né, pela reação que o outro teve, né. Então, a gente vai avaliar os episódios no final só. A gente não vai classificar nenhuma emoção como intrinsecamente destrutiva ou construtiva, né? Vai depender da habilidade que a gente vai ter de lidar com ela. Então, o equilíbrio emocional não é soterrar as emoções, né? E suprimir tudo para poder ser uma coisa mais equilibrada. Isso não é equilíbrio. Isso é um desequilíbrio, na verdade, né?
esse gelo, assim, essa apatia, não é equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é você poder saber o que você está sentindo, sentir o que você está sentindo e ter escolha de como agir com base no que você está sentindo, né? De como você está vendo a situação. Isso que é o equilíbrio emocional, na verdade. Os chocolates na cal. A Pamela está falando assim, ficar nesse estado de embriaguez não seria ficar estagnado? Geralmente, quando ficamos tristes, procuramos rapidamente uma válvula de escape para pararmos aquela sensação. É inclusive isso que a Joy faz o filme todo. A Joy é uma chata, ela fica querendo fazer a tristeza, né? Cala a boca, fica quieta, não tocar em nada, não sei o que, ela tenta suprimir a tristeza, né? Tadinha da tristeza. Não, essa embriaguez, na verdade, Pamela, ela surge com qualquer emoção, sabe? Por exemplo, na raiva, quando a gente está nessa embriaguez da emoção, assim, a gente não consegue enxergar nada de positivo na pessoa que causou aquilo para nós. Então, não adianta ninguém chegar, quando a gente está com raiva de alguém, não adianta ninguém chegar e falar assim, não, mas a pessoa é super legal, você não vê que ela fez tanta coisa boa, etc. E tal. A gente não vai escutar, a gente não quer escutar. A gente quer afirmar o que a gente está sentindo, né? Quando a gente está triste, também a gente não vê nada de positivo na situação, né? Enquanto a gente está nesse período refratário. Agora, as emoções, os episódios emocionais, na verdade, eles são muito curtos. Eles duram menos de 5 minutos, assim, no máximo, né? Mas a gente não tem essa sensação. O que você está dizendo de estagnado, talvez, seja essa impressão de que a gente passa muito tempo tomado por uma emoção. Mas isso não é de fato o que acontece. O que acontece é que a gente tem um encadeamento de episódios emocionais, né? E muitas vezes o evento que vai mantendo esse encadeamento é a lembrança do que aconteceu. Então, alguém falou alguma coisa que nos magoou, a gente se entristece. E aquilo passaria se a gente soltasse. Mas a gente não solta. A gente fica se lembrando, mas fulano falou isso pra mim. Se magoou outra vez. E assim, vai um episódio encadeando no outro e tem a sensação que a tristeza durou a vida inteira, né? Mas não é, na verdade. Bastaria a gente soltar a experiência, né? Se desprender da experiência. Rogê, eu preciso fazer esse papel e avisar. A gente passa um pouquinho 7h30, né? Dá pra gente seguir um pouquinho mais um tempinho assim. Na verdade, eu Talvez acho a que gente agora... ou a gente já abra para perguntas assim. eu acho que a gente Como a gente deveria já abrir deu perguntas. uma estouradinha no tempo, deixar à vontade o pessoal que precise sair ou pode continuar e aí a gente segue para as perguntas, tá bom? E aí, pessoal, fiquem à vontade. Se vocês quiserem encerrar também, se vocês quiserem sair a qualquer momento, também tá bom, né? Eu sempre acho que a gente vai poder fazer mais do que consegue, né? Mas fiquem à vontade, assim, para sair ou para perguntar alguma coisa, se vocês quiserem se vocês quiserem algum mais detalhes sobre algum ponto que a gente falou. Eu também vou encaminhar o material e depois, se vocês quiserem conversar por e-mail ou de algum outro jeito, assim, sobre o que tá no material, eu também estou super disponível. Não? Então o pessoal acho que está tendo que sair, né? Tem que dar comida para filho, essas coisas, né? Eu entendo. Legal. Você quer, então, concluir, Gê? E aí a gente já finaliza? Mas eu só queria dizer assim que a gente só olhou hoje a ponta do iceberg, na verdade, né? Compreender como é que a nossa vida emocional nessa visão mais imediata, né, de experiência, é super importante, mas tem todo um universo por baixo, sabe? E que não dá pra gente tratar só na superfície. Se a gente quiser ter se a gente quiser cultivar mais profundamente mesmo o equilíbrio emocional, a gente vai precisar se aprofundar nesses outros temas, né? Aqueles 4 equilíbrios lá que a gente começou conversando, né? Então, acho que é isso, queridos. Eu fico à disposição quando vocês quiserem, sei lá, conversar sobre algum assunto, quiserem aprender mais sobre meditação. O Vinícius, eu posso passar toda quinta-feira de manhã, a gente faz práticas na internet, da quinta-feira das 9 às 10, eu conduzo uma prática, uma conversa sobre prática de meditação, então vocês são super convidados. Fala, Raquel. Eu ia falar sobre isso. Então, meu nome é Raquel, tudo bem? Trabalho na Cital. Foi muito bom, obrigada pela apresentação.
Eu ia perguntar sobre a questão da meditação, porque você já começou a live falando, né, que ia ter link no material. E aí eu ia perguntar até onde, em qual parte da apresentação tá essa questão da meditação. Tem porque vários... eu tenho feito, assim, eu tenho buscado fazer. Eu estava acompanhando o Instagram da Arte Viver. Eles estavam fazendo meditação todo dia, meio-dia. E estava sendo muito bom isso. Que eles pararam de fazer, mudaram o horário. E aí eu não consegui acompanhar muito. E eu tenho uma dificuldade, assim, porque eu já vi algumas outras meditações, mas eu tenho uma dificuldade, assim, de conectar com as meditações que falam muito, meditação guiada que fala muito rápido, muita coisa. Assim, essas que tem no Spotify, eu não consigo me conectar muito com elas. Então, eu tô nessa busca por meditações. Sabe qual é a parada das meditações guiadas, Raquel? Na verdade, é você fazer algumas vezes ouvindo e depois fazer sem ouvir, sabe? Mas com entendendo o que fazer sozinha, sabe? Porque se a gente só, sem muita instrução, né? Sem compreender muito, assim, se a gente só parar 100% de certeza que a gente vai ficar viajando, né? Esse tempo, se a gente não souber exatamente o que fazer. Então é legal a gente ouvir as instruções e depois fazer sozinhas, né? A prática. Mas também é legal fazer em grupo. Então eu já estou convidando você, todo mundo que quiser, nas quintas-feiras às 9 horas a gente está fazendo esse encontro. Então a gente conversa um tempo sobre um tema que honestamente assim é o que está mais, para mim, mais vivo assim naquele momento, né? E a gente conversa um pouco sobre isso e faz uma prática juntos. É bem legal também, né? E já tem 33 gravadas. Hoje foi a 33ª dessas. E tá tudo gravado também, se você quiser um dia olhar, né, os temas que mais te interessam. Então é super necessário. Não tem como equilibrar emocionalmente sem isso. Não tem jeito. Eu posso mandar o link depois para o pessoal também, Gê. A gente programa lá. Vou te mandar. Tem um formulário, tem um grupo de WhatsApp que eu criei só eu que mando, não é aquele grupo que a turma fica dando bom dia e mandando figurinha, não sei o quê. É um grupo de comunicação mesmo minha, tipo, hoje não vai ter encontro, hoje vai ser às 8, hoje vai ser, né? Então, só para isso mesmo. Então, eu posso passar isso pro Vini e o Vini compartilha com vocês, assim. Serão muito bem-vindos todos. Maravilhosa, maravilhosa. Compartilha sim. Tá bom, queridas. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Vini, por abrir esse espaço. E a gente segue, né? Do jeito que vocês seguimos. Mais alguém com quiserem. Muito obrigado, Gê. Você... Tá bom, muito obrigada. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, por todo esse conteúdo. Seguimos em contato e é isso aí. E obrigado pela presença também, pessoal, porque ficou até o fim. Beijos, queridos. Se cuidem, viu? Valeu, tchau, tchau. Um beijo, gente. Boa noite. Beijo, tchau, tchau.